Bom dia a todos. Meu nome é Cíntia Araújo, eu sou coordenadora substituta da Escola de Advocacia Geral da União aqui em Minas Gerais. Agradecemos muito a presença dos senhores, nós sabemos que esse tema é muito importante para vocês, né? É uma demanda muito grande que a gente recebe na escola, então a gente tenta atender da melhor forma possível. Quem vai ministrar esse curso é o Dr. Anderson Diniz, ele é o consultor jurídico da Consultoria Jurídica de Minas Gerais, é advogado da União há mais de 15 anos, né, Dr. Anderson? É especialista em Direito Público pela UNB, professor universitário. Enfim, os senhores estão em ótimas mãos. Eu desejo a todos um excelente curso. Obrigada, Dr. Anderson. Obrigado, Cíntia. Bom, eu posso usar mais esse microfone aqui, porque eu gosto de manusear o computador enquanto vou passando os slides. E por vezes a gente vai lembrando de algumas coisas também. Avisos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui fazendo a segunda edição desse curso que eu já dei há 2 anos atrás. E foi muito bom. A gente acaba aprendendo mais do que todos vocês que estão aqui. Espero que todos aqueles que tenham vindo de longe tenham tido uma boa viagem, né, para chegar, tenham se instalado bem. Eu organizei os horários de coffee break, nós teremos de manhã, na parte da manhã e na parte da tarde, para as 10h15 e as 15 para as 4 horas. Ok? Nós vamos ter 15 minutos de intervalo e já de antemão eu já peço desculpas pela qualidade do coffee break. É a gente que está pagando ele, porque nós não temos orçamento para poder bancar um coffee break de uma qualidade melhor, então a gente fez o que foi possível, né? Desde o café até os biscoitos, nós que tivemos que bancar. Eu solicito a todos que, se não fizeram, que façam, assinem a lista, porque com base na lista assinada que vão ser emitidos os certificados, então é muito importante essa assinatura, né, para ambos os períodos. O nosso horário aqui vai ser de 8h30 às 12h e 14h às 17h30. Perfeito? Então a gente vai procurar manter isso, porque são centenas de slides e o nosso tempo é bem curto para a gente poder trabalhar um tema tão extenso quanto é a lei de licitação e contratos. Então nós vamos procurar encaixar isso. Por vezes talvez eu tenha que dar uma acelerada, mas aqui cada turma tem uma velocidade diferente, né? Existem turmas que às vezes questionam mais, outras questionam menos, então a gente vai ver como é que vai ser o povo se entendendo. O pessoal do 55º Batalhão da ESA me pediram solicitasse que eles dirigissem depois, na hora de um intervalo, lá no 6º andar, porque eles têm uma questão administrativa para tratar com os senhores lá a respeito de encaminhamento de processo, uma coisa bem rápido, só aproveitar que os senhores estarem por aqui para poder verificar isso. Ok? Falando, depois eu vou aceitar a água. Tá. Senão minha garganta, na parte da manhã, ela já foi embora. Bom, senhoras e senhores, é um tema apaixonante, né? Tratar de lei de licitação de contratos. E é engraçado que eu esteja aqui mais uma vez falando sobre isso, porque eu não me esqueço que era um tema que eu nunca quis atuar na vida. Mesmo quando eu estava na faculdade de Direito, era um tema que não me atraía, mas pelo qual eu fui atraído. Quando eu comecei a trabalhar em Direito, essa foi uma área que já iniciei nela. Então eu já trabalho com licitação desde o momento em que eu formei em 92. Primeiro na atividade privada e depois vim ingressar para a Advocacia Geral da União em 2001, né? Peguei aí um tempo ainda no antigo Decreto-Lei 2386, que era a antiga Lei de Licitações, e depois em 93 virou a Lei 8666. Não houve tanta mudança, a não ser as formalidades e a melhoria em termos de parâmetros de controle, mas já foram muitos anos, então, lutando nessa área, que me traz alguns exemplos bastante interessantes de vida. E, na medida do possível, a gente vai expondo aqui.
esse é um resumo do nosso índice, ou seja, nós vamos tratar de praticamente toda a legislação. Na visão sistêmica que a lei de licitações e contratos ela possui, eu procurei dar um enfoque genérico, amplo, sem ter oportunidade de descer a detalhes quando for necessário em determinados conceitos que são realmente problemáticos. Em alguns pontos-chave, que a licitação e o contrato administrativo traz no dia a dia da pessoa que lida com esse tema. Então, nós vamos tratar inicialmente das questões principiológicas, que são importantes para poder entender toda a figuração, a forma como qual a lei de licitações e contratos ela foi estruturada, a forma de interpretação das regras nela contidas, e da aplicação dela. Então, esse é um ponto estrutural, que é muito importante para que a gente possa entender determinados conceitos e entender o motivo pelo qual a gente adota determinadas condutas, tá certo? Porque a lei é uma norma abstrata, então ela não desce a detalhes, ela não tem como descer a detalhes. Os detalhes eles são preenchidos no dia a dia da atividade. À medida que os fatos forem ocorrendo, a gente vai fazendo então a interpretação e a aplicação. E esse é o principal papel daquele que lida com o direito, é fazer a conjugação do fato com a norma, o enquadramento correto daquilo que é o correto de ser aplicado de acordo com o pensamento do direito. São várias escolas, são várias correntes, mas o entendimento principiológico ele tende exatamente a definir o norte pelo qual o aplicador ele tem que seguir no pensamento dele para tornar ele mais coerente, mais coeso. Então, sobre todos esses aí, são 19 pontos, eu qualifiquei. Existem algumas subdivisões ainda dentro dos slides que a gente vai ter oportunidade de ver, mas, em suma, é toda a Lei 8.666 de 21 de junho de 93. Quando a gente fala do princípio, a etimologia do nome, ela já lembra exatamente isso. Princípio, tudo aquilo que inicia. É tudo aquilo que forma uma base para fins de aplicação, para fins de entendimento daquilo que se constituiu. E houve uma preocupação muito grande com relação a esse critério dentro do ambiente administrativo. Nós temos princípios hoje normatizados, que normalmente a gente pensa como princípios, são conceitos que são abstratos, mas no âmbito brasileiro é muito comum, e isso foi bastante utilizado, a normatização de princípios. Foram estabelecidos conceitos específicos dentro tanto da norma constitucional quanto das normas infraconstitucionais. E a Lei 8.666 ela tem bastante principiologia agregada na aplicação normativa da lei. Então nós vamos ver inicialmente os princípios funcionais, mas passando inicialmente pela previsão constitucional, para a gente entender por que existe a Lei 8.666. Ora, toda compra, todo gasto público que é feito de acordo com a lei orçamentária, ela tem um procedimento para ser seguido para definir a escolha definida pela própria Lei 8.666 da melhor proposta para a administração. Para que o dinheiro seja bem usado, ele seja bem aplicado e que não encontre no caminho desvios de aplicação, no sentido de determinar a direção de quem compra e qual preço, foi instituída por determinação constitucional uma norma que estabeleça parâmetros pelos quais o gestor público, quando vai gastar o dinheiro, ele tem que seguir. Então, é um parâmetro inicial de controle que se pauta inicialmente pela legalidade. Com base nessa norma, então, são estabelecidos procedimentos que vão iniciar e que vão culminar na escolha da proposta adequada. Ok? Nós vamos poder falar detidamente desse critério, mas, inicialmente, dentro da previsão constitucional, a gente vê dentro do arcabouço, do artigo 22 e do 3711, inicialmente competindo à União legislar sobre regras gerais. Okay? Regras gerais são parâmetros gerais de aplicação da norma, não significa que estados e municípios, entes federados diversos da União, possam estabelecer
legislações também específicas para licitação, desde que sigam os parâmetros gerais da Lei 8.666. A regra geral que a gente vê hoje, agora ficou bom. A regra geral que a gente vê hoje é que municípios e estados seguiram o parâmetro da Lei 8.666. Né? Alguns entes federados que tentaram criar normas próprias, eles se desviaram um pouco do foco genérico da Lei 8.666 e acabaram essas normas sendo declaradas inconstitucionais. Então, a maioria dos outros entes passaram a adotar as mesmas regras que são definidas para a União Federal, tanto no que se refere à Lei 8.666 e também à Lei do Pregão, Sistema de Registro de Preço. Poucas diferenciações e poucas legislações específicas no âmbito dos demais entes federados a gente pode encontrar. Mas então a União é competente para poder definir essa legislação genérica, tá certo? E o artigo 37, que estabelece os princípios da administração e determinadas condutas administrativas de forma constitucional, previu então no inciso 21 que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Qual foi o pensamento do constituinte originário ao constitucionalizar uma norma, né, de uma forma tão precisa e tão detalhista nesse contexto? É impedir a modificação fácil desses conceitos que passavam a ser caros com relação à escolha do fornecedor, à escolha da proposta e os princípios que devem ser observados na condução desse procedimento de aquisição de compras e serviços. Então, percebam que foi uma preocupação bastante prudente do constituinte originário em constitucionalizar isso de forma a trazer isso de uma forma permanente, de uma forma rígida, de uma forma, pelo menos até no início, um pouco mais imutável do que outras regras que podem ser facilmente modificadas, né? A gente parte do princípio que tudo aquilo que é antigo, ele é bom. Então, são regras que, quanto menos mudarem, é melhor do ponto de vista da segurança jurídica, do entendimento, né, e da aplicação da norma, que é bastante complexa, é bastante burocrática, e quanto menos a gente puder mexer nela, de forma a enraizar os conceitos e a aplicação, melhor. Então nós vamos ver aí, né, um conceito de princípio, conjunto de conceitos que auxiliam na interpretação ou indicam uma determinação para a aplicação da norma. É a nossa regra de conduta, são os parâmetros iniciais pelo qual o aplicador do direito, quem vai aplicar a lei, ele vai ter que entender, ele vai ter que observar na hora de fazer essa interpretação. E no âmbito constitucional nós temos 5: a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade, e em 98 a gente ganhou um novo, né, que é da eficiência. Então nós vamos observar um a um deles, o que são importantes. O primeiro, por óbvio, é da legalidade, é o princípio que norteia toda a administração pública, não só a lei de licitações. O conceito de legalidade na administração é um conceito restritivo. É diferente do princípio da legalidade esculpido no artigo 5º da Constituição. No artigo 5º, o conceito é liberal, ou seja, tudo é permitido desde que a lei não o proíba. E na administração é exatamente o contrário, né? A administração só pode fazer o que a lei permite. Então, no âmbito da licitação, também é assim. Não quer dizer isso, contudo, que em regras procedimentais, tendo em vista a lacuna, que obviamente toda norma tem, porque ela é abstrata e não prevê todas as situações fáticas, essas lacunas não possam ser preenchidas utilizando exatamente os princípios de interpretação, né? Que a gente usa exatamente para que a gente possa moldar corretamente a incidência dos fatos
de acordo com a norma que vai ser aplicada. Se não fossem os princípios, todo problema que ocorresse com a aplicação prática de um fato, a gente não teria como conjugar ele perfeitamente com a norma. O encaixe perfeito é uma utopia, tá certo? Então a gente vai verificar esse encaixe, ele é mais ou menos de acordo com a lacuna que ocorrer. Por vezes, obviamente, ocorre que os fatos são delimitados, porque o legislador, quando criou a norma, ele já estabeleceu alguns fatos que ele tinha em mente para poder aplicar a regra. Só que, obviamente, isso é impossível ser feito para tudo. Então, nesses casos, nessas lacunas, nós vamos aplicar verdadeiramente esses princípios. Então, esculpido preliminarmente no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, prevê que só a lei pode gerar obrigações de fazer ou não fazer algo. Entretanto, no âmbito do direito administrativo, sua constituição tem uma conotação diversa. É que a ação do Estado é uma exceção, sendo o padrão a livre iniciativa. Dessa forma, para fins do direito administrativo, deve ser entendido tal princípio como uma ação limitadora do Estado, ou seja, o Estado só poderá atuar quando houver previsão legal, isto é, quando houver lei autorizativa para tal ação. Então, esse é o primeiro parâmetro de toda a regra administrativa. O princípio da impessoalidade, ele traz um aspecto que é a mesma coisa do princípio isonômico, né? Todos são iguais perante a lei. A roupagem que isso traz no âmbito do direito administrativo é a mesma coisa, dito com fórmula um pouco diferente. Ela está apenas dizendo que no âmbito administrativo você não pode privilegiar ou prejudicar alguém, né, por qualquer motivo que seja. Os atos administrativos, eles são praticados de forma impessoal. Eles visam atingir a sociedade de forma igual. O que não quer dizer também que não possam ser criadas determinadas regras que, em razão das diferenciações, são criadas especificamente para isso. Né? Aquele princípio, a máxima de Aristóteles, tratando os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, de forma a obter a igualdade. Então, são exceções, como acontece com toda regra, né? Quando a gente fala de direito, a gente tem que dizer que a regra é essa, mas que as exceções existem em toda parte, né? Então, é preciso destacar essa questão da impessoalidade, porque em determinadas situações a gente vai ver que é impossível aplicar a igualdade plena, e aí a gente tem que criar uma característica de diferenciação, né? Uma desigualdade para atingir o fim maior da igualdade. O da moralidade é o princípio talvez o mais abstrato que a gente tenha dentro dos princípios constitucionais, porque principalmente por base das sociedades latinas, a gente não é muito pautado por conceitos bem enraizados, principalmente esses que são muito fluidos, né, e que variam de pessoa para pessoa. Aquelas culturas que são mais sedimentadas, que você tem um padrão de comportamento mais ou menos igual, tem pouca diferenciação na sociedade, esses conceitos eles são muito mais enraizados e eles não são necessários serem instrumentalizados, formalizados. Não é muito o nosso caso. O constituinte originário ele percebeu que era necessário formalizar, dar uma vida material para um princípio que na vida prática era difícil de ser aplicado, que era a moralidade. Ele quis dizer com isso que em determinadas situações fica claro a aplicação da moralidade, que esse é o fim, o objetivo maior colimado pelo administrador na aplicação da regra, mas que nem sempre isso é fácil de ser entendido. Por ser um conceito subjetivo, cada um vai ter um entendimento diferente dele. Quantas vezes a gente já não ouviu aquela frase: ah, pode ser imoral, mas é legal. É uma coisa que a gente devia extirpar em termos de aplicação do princípio da moralidade, porque depois da instrumentalização desse princípio, tudo que é imoral também é ilegal. Tá certo? Mas há uma justificativa perene para poder fundamentar uma decisão tomada no sentido de que tem um princípio mais forte do que o outro. Tá certo?
Mas, em termos de interpretação, quando a gente tem choque de princípios, existem determinadas regras interpretativas para a gente poder sanar isso. O primeiro é que, tratando de princípio constitucional, nenhum pode excluir o outro. Nenhum. Todos eles têm que ter existência autônoma e independente. Não há uma regra de princípio mais forte que o outro. Mas há uma regra no sentido de que determinado princípio pode ser balanceado quando o fim objetivado ele tem um efeito maior do que o pretendido. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o princípio da moralidade, porque por mais que a gente às vezes lute por negar a existência desse princípio em todo o ato administrativo, ele está lá como objetivo maior da norma. Além de aplicabilidade natural do objeto pretendido com a criação do ato administrativo, a moralidade ela é implícita na formação daquele ato. E aí passa por um outro conceito, que é o do desvio de finalidade, que quando algum desses princípios constitucionais eles não está presente, há aí uma ocorrência de desvio de finalidade. Ou seja, o objeto pretendido com a edição do ato administrativo, né, e a licitação são atos administrativos, ele ocorreu com desvio porque ele não atendeu os objetivos constitucionais maiores, né, que estão lá instrumentalizados. Então esse é o parâmetro principal que nós temos que ter toda vez que a gente trabalhar no âmbito da administração. Tudo que a gente fizer tem que obedecer no mínimo esses 5 princípios. E o quinto, né, o que é o quarto, desculpa, é a publicidade, que tem por objetivo tornar público tudo o que o administrador realiza, porque é de interesse público, é de interesse da sociedade, é de interesse o exercício do controle da atividade administrativa, que só pode ser executado, obviamente, se as pessoas tiverem conhecimento dele, e é uma forma de um juízo político. E por tal motivo, pela importância também da publicidade, de forma a não conter atos obscuros, escondidos, que também esse princípio foi instrumentalizado, para deixar claro que todo ato administrativo, que também admite exceções, obviamente, né, existem leis que regulam determinados atos que podem ser escondidos, mas objetivando o interesse público aí, de qualquer forma, mas a regra geral é a publicidade, todo ato é público, né? Principalmente aqui tratando da lei de licitações. Todo ato da licitação ele é público, de interesse de todos, todo mundo tem acesso, os processos administrativos são públicos, e a gente tem que fazer um esforço grande em fazer essa verificação, de colocar à disposição do público tudo aquilo que, enquanto lidando com a administração pública, a gente realiza. E aí, citando o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 8.666, para tornar isso mais explícito ainda, a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Tá? Aqui nós estamos falando do procedimento ordinário da licitação, que nós vamos ver mais à frente. Então, no procedimento ordinário da licitação, as propostas elas são sigilosas até o momento da abertura. E o parágrafo 8, artigo 7º da mesma lei ainda traz: qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada, além de ter acesso a todo o processo administrativo. E no artigo, por fim, no artigo 63 da mesma lei, é permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório, e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Nós vamos falar sobre controle mais para o final da norma, lá para os últimos dias, se não me engano, o último dia mesmo, e nós vamos ver os instrumentos de controle da atividade administrativa nesse âmbito. Mas aqui é só uma pincelada para demonstrar que uma preocupação da Lei 8.666 é essa, né? É tornar efetiva a publicidade e o controle por qualquer cidadão.
Hoje é bastante fácil com o portal da transparência a gente ter conhecimento dos gastos, mas mesmo assim, caso o cidadão tenha interesse ou caso alguma organização da sociedade civil tenha interesse em conhecer a fundo tanto o procedimento de escolha das propostas, quanto a formação das propostas, a realização do contrato, a fiscalização, tudo isso é plenamente aberto a qualquer um. Essa é uma grande vantagem que a gente tem galgado passo a passo, aprender a fazer, efetivamente exercer a cidadania, que é exercer o controle e o julgamento dos atos praticados pelos gestores. E agora, por fim, a eficiência, que também é um conceito abstrato, por vezes confundido com a eficácia, mas que são conceitos diversos. Introduzida pela Lei Constitucional 19, em 98, a eficiência ela produz um controle de resultado. Ou seja, ela quer que efetivamente aquele ato, aquela ação praticada pelo agente público, ele alcance o fim pelo qual o ato foi editado. Ok? Então, não mais atos administrativos sem resultado. O que se quer é que tudo aquilo que tenha sido objetivado pela administração, e aí eu digo administração no conceito de que, se há um objetivo a ser praticado, esse objetivo ele foi previsto antes na lei, porque a administração só pode agir com base legal. Então, se a lei existe, ela determina um ato, que esse ato, efetivamente, ele tenha eficiência na aplicabilidade, que ele realmente seja produzido. E aí, nesse aspecto, ele difere da eficácia, porque na eficácia, o que se tem é tão somente a aplicação dele, mas sem olhar a questão do resultado. Na eficiência, a gente tem um controle de resultado do menor esforço, do melhor custo-benefício. Então, a gente tem um ato praticado com o resultado pretendido do melhor custo para o contribuinte, da melhor forma de realização, e aí das várias formas, do tempo, do valor, do dispêndio de material, tudo isso é levado em conta. Na eficácia, o que se verifica na verdade é a aplicabilidade, se eu vou efetivamente praticar aquilo. Mas hoje, embora o conceito, o princípio aplicado aqui seja somente um, que é da eficiência, há a conotação de aplicar a eficiência em ambos os conceitos. Se não pelo motivo de que ele está instrumentalizado, com o objetivo de que ele está implícito na vontade do interesse público, de que todo o ato administrativo seja aplicado com eficiência e com eficácia. Tá certo? Porque o ato praticado com eficácia, mas não com eficiência, ele tem que ser justificado. Pode ocorrer. Às vezes o interesse público demanda que a necessidade da realização, a pressa da realização do ato, ele tem que ser realizado sem que a eficiência seja propriamente produzida. Porque é muito mais importante a produção para evitar dano a pessoas ou bens, que a gente vê em situações emergenciais ou calamitosas. E aí a aferição a posteriori da questão da eficiência, ela é feita como exercício natural do controle. Olha, havia outros métodos? Não havia outros métodos? Aquele era o mais eficiente mesmo para ser praticado, determinando-se as circunstâncias do fato. Então, são exceções que têm que ser observadas também pelo legislador, pelo aplicador da norma, quando for realizar o ato. Eu repito muito que esse é um ponto importante que às vezes é comum passar despercebido pelo agente público. Quando o gestor público, aquele competente para praticar o ato, ele tem mais de uma forma para praticar o ato, ele tem que justificar por que ele fez de uma forma e não fez por outra. É um exercício de controle natural, porque existe um efeito prático nisso, não é somente jurídico. Ele é jurídico do ponto de vista da eficiência e efeito de controle, mas ele tem um efeito prático.
Porque posteriormente, quando o gestor não estiver mais na cadeira, com a caneta na mão, né, que é a frase do momento, ele pode ser questionado os motivos pelo qual ele praticou aquele ato, e ele não vai se lembrar mais. Então é importante que, vislumbrando o gestor, que o que ele está pretendendo fazer, ele pode ser executado de diversas formas, ele justificar, olha, eu escolhi esse caminho, porque esse caminho, para mim, é o melhor por causa disso, disso, disso. Evita-se muitos problemas. Então, do ponto de vista constitucional, nós passamos aí esses 5 elementos que são constitucionalizados. Mas a própria Lei 8666, ela traz dentro do seu bojo diversos outros princípios que também são bastante importantes, mas aqui focando especificamente na licitação pública e no contrato administrativo. A isonomia é o primeiro, já falei um pouco sobre ela, que visa aí tratar todo mundo de forma igual, evitando-se aí o desvio de finalidade com o direcionamento do benefício para determinadas pessoas, né? O amigo do rei. Como próximo, e não menos importante, a vinculação ao instrumento convocatório, que esse também é uma roupagem da isonomia, que a partir do momento que as regras editalícias estão instrumentalizadas, formalizadas no edital, aquilo vale para todo mundo. Tá certo? Então esse é um dos principais métodos de isonomia, né, e de amplitude de participação do certame. Colocar a regra de incidência para todo mundo sabe, de forma antecipada e clara, as regras de participação para aquela determinada aquisição de bem ou serviço. Uma vez editada e publicada, tais regras, ela vincula a administração, de sorte que a administração depois não pode alegar que não pode ser aplicado aquilo que está escrito, ou que determinada situação ali posta não se aplica ao caso concreto. Se está ali, é para ser obedecido. Tá certo? E isso é tão importante que toda modificação que for ser realizada no edital, ela tem que sofrer uma nova publicação, de forma a tornar público, né, todas essas regras, para se evitar que se mude o edital no meio do jogo e só determinadas pessoas tomem conhecimento e sejam beneficiadas com isso. A seleção da proposta mais vantajosa é o fim máximo da Lei 8666. Ela visa selecionar, então, uma proposta que esteja em melhor condições de ser contratada. Além de atender todos aqueles princípios constitucionais que a gente viu ali, ela tem por objetivo ainda dar um critério objetivo para que essa seleção possa ser feita. E aí tem um conceito embutido dentro desse parâmetro que é muito interessante. Chama proposta mais vantajosa. Porque às vezes pode decorrer que a proposta mais vantajosa não é a mais barata. E há uma confusão muito grande com relação a isso, de achar que licitação objetiva é a proposta mais barata. Nem sempre. Embora em geral isso seja salutar, porque obviamente há dinheiro público envolvido, há interesse público presente, pode ocorrer que a proposta mais interessante para a administração não seja mais barata por termos de qualidade, prazo de entrega, outros parâmetros que têm que ser estabelecidos no edital como critério de seleção, tá certo? Mas que vão redundar depois na seleção dessa proposta, nem sempre uma proposta mais barata, né? E a própria lei, nós vamos ver isso mais à frente, ela trata de situações de inexecuibilidade, onde a proposta, por ser baixa demais, ela não tem condição de ser cumprida. E hoje a gente vê isso, em lei de licitação, vê isso com muita clareza, porque um dos principais problemas que a gente vê hoje é de execução. Por quê? Porque as pessoas ofertam preço muito baixo, com a vontade de ganhar o contrato, e na hora de chegar para executar, o valor não cobre o custo. E aí cria um problema para o fornecedor, cria um problema para a administração pública, né?
tudo pautado nesse conceito do mais barato. O mais barato é um negócio muito perigoso, né? Muito perigoso. O que a administração compra de coisa que não presta é um absurdo. Mas, porque o gestor tem sempre aquela visão, e eu não vou dizer que é errada, de que se eu comprar pelo mais barato, eu evito problema. Porque senão eu vou ter que justificar, eu vou ter que explicar, alguém vai contestar. Concordo em parte com esses termos. Porque aqui, mais uma vez, tudo aquilo que não for justificado, realmente pode virar um problema. Mas aquilo que o administrador adota, né, justifica como parâmetro de escolha, ele tem ali um fundamento para poder justificar a escolha dele. O problema é que o que eu tenho visto, e é muito comum, é que o gestor público, ele não gosta muito de se explicar, ele gosta de cumprir a tabela. Ele segue a norma à risca, mas naquele momento onde há um critério de discricionariedade que ele pode praticar, e não são poucos, que a lei oferta essa possibilidade, ele deixa de justificar por que ele fez daquela forma. E aí depois acaba produzindo um resultado que não é o esperado, né? Porque o esperado é comprar um produto de qualidade que atenda ao interesse da administração. E acaba sendo um produto de qualidade inferior, que muitas das vezes é imprestável, ou que acaba não sendo executado corretamente. Então, gente, por enquanto é apenas para poder saber que a seleção da proposta mais vantajosa é aquela que atende os interesses da administração sem necessariamente significar a proposta mais barata. A observância do procedimento legal, que é um princípio também instituído lá na Lei 8.666, é chover no molhado. Ok? Primeiro, pelo parâmetro da legalidade. E segundo, pelo parâmetro de que o procedimento, ele estabelece uma regra de conduta a ser adotada por um fim maior, né? Procedimento aqui é aquilo que tem um início e tem um fim. A finalidade objetivada, né, sem olhar o objetivo finalístico da regra, mas o objetivo maior é a realização do contrato. Firmar um contrato é o objetivo pretendido pela administração. Para isso existem etapas, existem então procedimentos que têm que ser adotados para se chegar nesse final. A observância do procedimento legal é para evitar que o gestor possa beneficiar alguém ou criar desvio de finalidade de forma a prejudicar ou beneficiar determinadas pessoas. Isso não quer dizer que em determinadas lacunas não se possam preencher essas lacunas com determinados princípios ou regras analógicas, por exemplo, que são formas de integração da norma, que a gente chama quando há uma falta de um determinado conteúdo na norma que possa ser aplicado perfeitamente ao fato concreto. Então a gente cria regras de integração da norma jurídica, procurando outros parâmetros similares para poder se encaixar. Mas ainda assim, mesmo utilizando esses critérios, ainda assim é um procedimento legal, né? E aí observando todos aqueles princípios que a gente tem que observar: pessoalidade, legalidade, publicidade e tudo mais. Mas apenas para dizer, então, finalizando essa questão da observância do procedimento legal, é que todo licitante tem direito à observância do procedimento legal instituído na norma. Qualquer desvio com relação ao procedimento traçado, ele implica numa possível nulidade, né? E em termos de procedimento, a gente vê determinados casos que impõem realmente nulidade. Supressão de etapas ou criação de etapas são situações, vamos dizer, rotineiras até, de achar uma forma de ou acelerar o procedimento, ou tornar o procedimento um pouco mais objetivo, mas o melhor é seguir o parâmetro que está estabelecido na lei, né, no máximo possível. Ele já é bem detalhista. Mas, tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. Essa foi uma outra preocupação que, em vários momentos, existe também na Constituição Federal, né? O Constituinte originário teve uma preocupação grande com as micro e pequenas empresas.
seguindo aí uma tendência do direito italiano, que favorece bastante as licitações, porque na Itália as micro e pequenas empresas representam uma grande quantidade de empresas e elas fornecem grande número para o Estado, e aí o Constituinte de 88 puxou esse conceito para dentro da Constituição, né, e constitucionalizou isso, instrumentalizou na Constituição de forma a tornar mais rígida a regra de dar um tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. Tá certo? E nós vamos ver isso em vários momentos, dentro da legislação, regras de seleção da proposta, regras de participação. As micro e pequenas empresas são realmente beneficiadas. Às vezes dá algum problema com relação à aplicação dela com outros princípios, mas nós vamos poder ver isso com mais cuidado à frente. Vejam aí no artigo 3º, que eu incluí da Lei 8.666, parágrafo 14. As preferências definidas nesse artigo e nas demais normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecer as microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Nós já temos aí o decreto 8538, a lei complementar 123, que trata desse regime diferenciado, principalmente para efeito de licitação. Então são vários benefícios. Essa orientação normativa da AGU, ela traz essa preocupação também. O tratamento favorecido de que trata os artigos 43 a 45 da Lei Complementar 123 de 2006 deverá ser concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, independentemente de previsão editalícia. Ou seja, essa aqui é uma daquelas regras, é uma exceção àquela regra que trata da vinculação ao instrumento editalício. Por quê? Porque é uma regra geral, prevista em lei, e que na verdade procura beneficiar a administração, né? Aumentando a competitividade, a quantidade de participantes. Então, entendeu-se dentro da Advocacia Geral da União que essa regra, mesmo quando não prevista no edital, ela tem que ser obedecida. E justifica que determinado licitante, quando não haver obedecida, questionar, né, a inexistência dela ou a não aplicação dessa regra. Tá certo? Ela é importantíssima dentro desse conceito legal. Ela não pode ser suprimida. Outro princípio, do julgamento objetivo. O que significa isso? Significa que o gestor, ao tomar a decisão da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, ele tem que se pautar por critérios objetivos, retirando o máximo possível o caráter discricionário ou abstrato da escolha. Então, ele tem que estabelecer objetivamente esses parâmetros dentro do edital, de forma que o licitante, ao participar do processo, ele já saiba o que ele tem que fazer para vencer. Quais são os padrões de qualidade, de execução, de entrega do produto, de participação em termos de qualificação. Tudo isso tem que estar previamente definido para que a pessoa conheça de antemão as regras do jogo. Ele não pode participar de um jogo do qual ele não entenda ou não conheça as regras de participação. Ok? E essa objetividade, que ela tem que ser definida no edital, e ela acaba vinculando a administração por força daquele princípio da vinculação, ao instrumento editalício. Ok? Mas mesmo assim, em se analisando determinadas situações em que haja ainda um campo discricionário a ser aplicado, o que tem que ser reduzido ao máximo, e caso existente tem que ser justificado, aí tem que haver também uma justificativa do gestor. Perfeito? Nós vamos ver que principalmente a abstração ela vai ocorrer naqueles casos em que a gente adota julgamento por técnica ou técnica de preço, porque aí o campo de subjetividade realmente é grande, mas o objetivo é tentar diminuir ele ao máximo. E além de todos os princípios explícitos, constitucionais, legais, nós ainda temos os princípios administrativos gerais e implícitos.
Por quê? Porque são princípios que decorrem do próprio ramo do direito institucionalizado. Né? Eu falei no início, nós somos um país de princípios. O difícil é aplicar eles. Mas para tudo em ramo do direito, a gente tem princípios. Nós temos princípios da legislação privada, nós temos princípios da legislação pública, nós temos princípios constitucionais, nós temos princípios em termos de licitação. Tudo é princípio. Só que a gente vai do genérico para o específico. Tá certo? Aqueles princípios que não estão formalizados, não estão materializados, sobram os princípios administrativos gerais implícitos, que também são importantes para definir a interpretação e a aplicação correta da norma. Porque todo esse pensamento em matéria de direito que a gente tem que fazer na hora que a gente vai entender a norma, ela tem que passar por esse julgamento rápido, que o advogado, depois de um certo tempo, ele costuma fazer, de observância desses princípios. Porque naquele momento em que o pensamento dele, que ele encontrou como resultado, ele vai se chocar com o princípio, ele tem que modular o pensamento. Não é o princípio que modula. Ok? O princípio existe exatamente para ele poder evitar a mutabilidade do pensamento em termos de lógica legal. Ele existe lá para que ele possa estabelecer uma base concreta e mais efetiva desse pensamento quando a correção da regra colocada na lei, ela vai ser colocada em prática. Perfeito? Então isso é importante dizer. O princípio ele tem essa importância de estabelecer balizas do que o que estiver fora da baliza é inaplicável. Porque essas balizas são esses princípios. Ele vai definir esse caminho. E aí nós temos princípios bastante genéricos, né? O princípio do interesse público ou da supremacia do interesse público. Isso é um princípio de direito público, não especificamente de licitação, por isso é um princípio geral. Significa que em toda aplicação, todo o ato administrativo, tudo que se fizer na lei de licitações e contratos, uma das primeiras coisas a se observar é: há interesse público? E se não houver interesse público, acabou ali, já há o desvio de finalidade, já não há mais concreção nenhuma para se praticar qualquer ato adiante. Mas tudo que decorrer em termos de procedimento, aplicação, a realização do ato, tudo é interesse público. Esse é o objetivo finalístico, né, chamado por Celso Bandeira de Mello como princípio primário, é o interesse público. Se não houver interesse público, não há continuidade legal de qualquer ato administrativo praticado. Porque se não é público, ele é privado. Se ele é privado, ele está interessando alguém que não a sociedade. Perfeito? E o interessante é observar que os princípios também, eles são muito justificadores, muitas das vezes, dos atos praticados pelos gestores. Porque quando o gestor ele for justificar a ocorrência de determinada ação, ele vai se pautar por esses princípios. Então é importante que ele conheça, porque os princípios também são a salvaguarda do gestor. Tá certo? Em termos de legalidade, ocorre um negócio interessante. A legalidade ela tem uma mão de via dupla. Ela é um instrumento de controle da sociedade, porque coloca o gestor numa situação de obedecer os comandos que foram determinados pela própria sociedade, através do Congresso, e é um instrumento de salvaguarda do gestor que, ao praticar o ato realizado de acordo com as regras, ele fica livre de qualquer punição. Então dá para ele um caminho tranquilo para ele obedecer. Ele não tem que ficar criando, ele não tem que ficar inovando, né, imaginando situações em que ele tem que estabelecer parâmetros. Os parâmetros estão lá. Se ele obedecer todos eles, é tranquilidade, né? E quem é gestor sabe que uma coisa que ele preza muito é a tranquilidade, porque uma vez gestor, né, ele continua. Há aí uma existência além do tempo, que o gestor continua ainda responsável por todos aqueles atos que ele praticou. Então é importante a obediência desses parâmetros como salvaguarda para ele. Outro, princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade. Por serem praticados por agentes públicos, o ato administrativo praticado por agente público tem a presunção da boa-fé.
e da legitimidade ou veracidade. Ou seja, regra geral, tudo que o agente público realiza é legítimo e legal. Cabe apenas a quem pensa o contrário demonstrar que não é. Então há uma relatividade disso, e é por isso que ela é chamada de juris tantum, porque ela não é absoluta, ela é relativa. Da mesma forma que a norma, quando ela nasce, ela já nasce com esse pressuposto de legalidade, né? Mas aí cabe àquele que não concorda propor, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí ele vai demonstrar que aquela norma que nasceu com o pressuposto da legalidade não é legal, ela era inconstitucional. Tá certo? Porque a inconstitucionalidade é um vício superior, né? Mas é uma legalidade da ilegalidade da mesma forma. Ela apenas viola um pressuposto básico, que é a Constituição, que é uma suprema ordem dentro do país. Então, os atos praticados por agentes públicos, e aí eu escrevi errado, me desculpem, no exercício da função estatal são dotados da presunção de validade, legitimidade e veracidade. Ou seja, são presumidamente válidos, legítimos e verdadeiros. A presunção em tela é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário, mas na ausência de prova quanto a tais requisitos, os atos praticados são inteiramente legais. E isso, na verdade, é um pressuposto da essência da norma. Porque imagina a norma que já nasce com a característica de ser considerada ilegal. Ninguém ia cumprir. Então, até para efeito de haver um controle social, e aí eu chamo controle, não o exercício de fiscalização, mas um controle da eficiência e eficácia da produção da norma no âmbito social, é que elas têm essa característica de legalidade, presunção de legalidade, até que ela seja invalidada por qualquer motivo. Porque senão, qualquer cidadão editar da norma vai falar, eu não vou cumprir porque eu acho que ela é ilegal. A gente ia ter uma balbúrdia social, né? Ia ser um caos. E o agente público, enquanto agente da administração, ele também tem esse pressuposto, porque ele está praticando atos, em tese, referendados pela lei. A norma que criou também a possibilidade daquele agente administrativo praticar aquele ato. Então ele pratica ele com suporte legal. Aí depois, posteriormente, é que se pode questionar se foi realmente ou não, se houve algum desvio, né? Algum critério de nulidade ou não, para se discutir. No princípio da autotutela, e aqui é mais um poder, mas que também não deixa de ser um princípio, porque determina o caminhamento, a forma de agir do gestor, é que na autotutela a administração ela pode praticar todos os atos necessários, para poder produzir aquele resultado almejado pela lei. Então ela tem o poder e o dever de proceder à fiscalização dos próprios atos, corrigindo quando cabível ou anulando quando incabível a correção dos atos administrativos praticados em desconformidade com a lei. Nós vamos ver as súmulas 346 e 403 do STF mais à frente, quando a gente tratar disso, nulidade. Mas, por exemplo, em um ato de autotutela, aquela em que o gestor determina a glosa de um valor que foi indevidamente pago por um fornecedor. É uma autotutela, ele precisa ir lá no judiciário e bater lá e falar, olha, eu paguei a mais no fornecedor aqui, eu estou querendo obter o ressarcimento. Se ele fosse fazer isso, ia ser uma loucura o judiciário, né? Porque os erros acontecem, né? Só um exemplo, e isso pode ser corrigido automaticamente pela própria administração, né? Todos aqueles atos que ela tem que praticar no sentido de colocar como conclusão efetiva da regra, ele pratica no exercício daquilo de forma natural, né? É um autocontrole, é uma autotutela, a própria administração como um ente superior está ali fiscalizando e controlando e corrigindo seus próprios atos. Pessoal, estou indo muito rápido. Se eu estiver indo, por favor, eu já tenho o costume de falar muito, e aí eu sei que eu também falo rápido. Se tiver alguma coisa, vocês podem levantar a mão e pedir para esclarecer, não tem problema, ok? Vamos cortar as formalidades, que é melhor.
Outro princípio implícito, né? Não totalmente implícito, porque ele está regulado na norma, mas é uma extração que se faz, né? Vamos tentar explicar. Norma e regras têm conceitos diferentes, né? A regra é a lei posta, a norma é o conteúdo que você interpreta da regra. Então a interpretação que você retira de determinado artigo jurídico é a norma, o artigo jurídico é a regra. Então, por vezes eu vou falar em norma e regra porque são conceitos jurídicos que a gente utiliza de forma bastante natural e quando a gente lida com direito, a utilização de conceitos ela facilita muito a compreensão, porque evita que você tenha que ficar explicando toda hora aquilo. Mas às vezes, as pessoas que não têm um pouco desse conhecimento de que existe essa diferenciação, pode causar um pouco de perplexidade. Então, vamos colocar lá, a norma é a interpretação jurídica que a gente extrai da regra, né, da lei, né, e a regra é a própria lei posta. Tá certo? Então, dentro dessa regra que existe na lei 8.666, a gente extrai uma norma do princípio da continuidade do serviço público. Ou seja, visando aí o interesse público, né, veja aí a supremacia do interesse público, né, que isso aqui também é uma espécie de cláusula exorbitante, que eu vou poder explicar também quando a gente tratar de contrato. Mas uma característica que existe dos contratos administrativos é que os contratos administrativos não são interrompidos de imediato. Eles não podem ser interrompidos. Por quê? Porque o interesse público primário por trás dele é mais importante, porque o serviço público praticado é em prol da sociedade. E se houver essa possibilidade de descontinuidade, quem ia sofrer com isso era a sociedade. Ok? Então, adjacente ao princípio do interesse público, por esse princípio os atos administrativos devem ser realizados de forma a preservar o serviço público que está sendo prestado, evitando-se sua interrupção, pois nesses casos o maior prejudicado é o cidadão. Então, há determinadas situações que a gente vai poder ver mais adiante, em que o gestor se vê numa situação muito complexa. O serviço público às vezes é interrompido por força alheia à vontade dele. Ele tem a faculdade de contratar diretamente para não interromper esse serviço, né? Então a gente tem a regra da licitação, mas nós também temos exceções que possibilitam a contratação direta de forma a impedir que serviços públicos sejam paralisados ou que determinados prejuízos ocorram. Ok? Outro princípio de razoabilidade e proporcionalidade. Existem determinados juristas que diferenciam um do outro. Determinados juristas aplicam que a razoabilidade é muito mais no processo adjetivo da lei, é uma regra, um princípio implícito na Constituição, e outros entendem que não há diferenciação nenhuma. Eu sou desses que acho que são conceitos similares, razoabilidade e proporcionalidade. Especificamente no caso da lei de licitações que nós estamos tratando aqui, porque esse é um princípio que pode ser aplicado a vários ramos, dentro do direito público, inclusive constitucional, mas dentro da regra de licitação, ele é muito mais afeto à sanção, porque ele é muito necessário para poder fazer o balanceamento da sanção a ser aplicada. Nós também vamos poder ver isso com mais cuidado quando a gente tratar de sanção administrativa, mas é porque a gente vê parâmetros de aplicação muito largos por parte do legislador. E aí um princípio que tem que ser observado sempre, porque é um parâmetro de conduta decorre da inexistência de uma regra mais objetiva, que é a aplicação da sanção específica, é a observância desse princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Tá certo? Gestados inicialmente como princípios legislativos, que é onde fica o processo adjetivo da formação da lei, a justificar o alcance da norma, tais princípios passaram a ser depois aplicados de forma generalizada no âmbito do direito administrativo, como fator limitador da atuação estatal, principalmente nas sanções administrativas, quando cabível a discricionariedade, ou seja, a possibilidade ou o alcance de atuação do agente público. Por tal princípio, existe proporção adequada entre os meios que se utiliza para o atendimento de determinada finalidade estatal, bem como razão, lógica objetiva na aplicação desse meio. Então é um conceito bem subjetivo, mas que a gente tem extremos onde fica claro que na aplicação da norma
a aplicação desse princípio afasta extremos para menos e para mais, e existe um meio termo, onde ele vai diminuindo à medida que você vai fazendo um certo balanceamento da sanção, né? Por exemplo, tem caso de fornecedores que são apenados com multas irrisórias, R$100, R$200, mas acabam apenados com impedimento de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá certo? Então, até na hora de formular a devida sanção no edital, poder estabelecer critérios de variabilidade da sanção que possam ser bem enquadrados. Porque às vezes a gente tem edital que estabelece, olha, a sanção vai ser de 1 ano a 5. E aí ele fica obrigado a aplicar a pena mínima, 1 ano. Mas 1 ano, às vezes, por um fato, o fornecedor deixou de entregar um material. O material custa R$100. Né? Então, dá um certo transtorno mental para poder imaginar essa adequabilidade. O melhor seria se pudesse prever um período menor para sanções de multa menores, né? Um fato pequeno, sanção pequena. Um fato grande, com dano grande, sanção grande, né? E aí procurando estabelecer isso. Eu sei que é muito complicado, porque as sanções normalmente são muito abertas, mas nós vamos poder falar isso mais à frente com mais cuidado também. O princípio da motivação dos atos administrativos é um princípio em constante mudança. Quando eu comecei a estudar direito administrativo, a doutrina clássica era muito mais específica. Você tinha poder discricionário, você tinha o poder vinculado. O poder discricionário você precisa justificar, o poder que vinculava, eu te obrigava a justificar a realização do ato. Hoje há uma tendência em se justificar tudo, inclusive nos discricionários. Né? Aumentar a necessidade justificativa para justificar a realização do ato pelo gestor. Então, as possibilidades de ato discricionário puro estão cada dia menores. Né? Eles estão se transformando no meio termo entre o poder vinculado e o discricionário. Mas, mesmo na doutrina clássica, existia aquela situação do gestor que, mesmo exercendo o poder discricionário, ele resolvia justificar, que eu acho bastante salutar, porque a justificação é um exercício de controle da atividade mental do gestor, é tentar instrumentalizar o pensamento dele em papel e sujeitar esse pensamento a um controle a posteriori. E determinados gestores que passaram a fazer isso, então, criaram com isso, né, desenvolveu-se aí o princípio dos motivos determinantes, segundo o qual, naquela atividade puramente discricionária, não sujeita a justificativa por parte do gestor, uma vez realizada essa justificativa, ela vinculava a administração. Por quê? Olha, se o meu pensamento é esse, eu pratiquei o ato A por causa dos motivos X, Y e Z, depois eu não posso alegar que eu pratiquei o ato A por causa do motivo P. O motivo P não está na minha justificativa. E se com base na justificativa X, Y e Z que eu dei, eu acabei atingindo o direito de alguém, eu vou questionar esse ato, por quê? Por causa da justificativa X, Y, Z, eu fui afetado. E eu não posso ser afetado por causa disso, daquilo outro. Então, quando ocorre essa motivação vincula toda a administração. Então, aquele ato administrativo, você tem um fundamento para ser praticado, e uma vez motivado, ele não pode depois ser desmerecido. Ele vai ser sujeito a todo tipo de crítica com base nele. Então, em regra, todo ato administrativo deve ser motivado, uma vez que o ato decorre da vontade da lei. A doutrina clássica, no entanto, reserva tal obrigação apenas para os atos vinculados e não para os discricionários. Então, o entendimento tem sido reformulado pela moderna doutrina administrativa no sentido de que todo ato administrativo deve ser justificado e motivado de forma a permitir o controle de seus atos pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. A partir desse princípio, criou-se a teoria dos motivos determinantes, segundo o qual os fundamentos lançados pela administração como justificadores para a prática do ato administrativo
vincula a administração pública não podendo, uma vez lançados, serem depois rechaçados pela própria administração. Uma jurista que fala bem a respeito desse princípio dos motivos determinantes foi uma das a que eu tive o primeiro contato, é a Maria Silva Zanella de Pietro. O livro dela traça bastante conceito sobre isso, né? Então, uma teoria bastante interessante, isso, para quem tiver interesse depois em estudar isso. Hoje em dia, a gente vê pouco isso. Quando eu comecei com licitação, era muito comum o presidente de comissão praticar ato, não justificar, discricionário, não vou justificar e fazer. Tinha caso de revogação da norma, não tinha nem justificativa. Então, isso era muito comum. Hoje, com o aumento da necessidade do controle e da fiscalização, todos os atos administrativos hoje estão sendo exigidos uma justificativa qualquer, né? Para justificar, para procurar entender por que ele foi praticado. E aí vocês vejam que a nossa lei de processo administrativo, a 9784, ela mesma traz, né, como forma de limitar mais ainda essa prática do ato discricionário, ela desceu lá um rol de situações em que a motivação deva existir. Aí, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Isso é um negócio mais amplo possível, né? Obviamente ninguém vai questionar um ato se a pessoa não é interessada, ela não teve o direito dela atingido, faltaria legitimidade processual para tal. E aí, com base só nesse primeiro inciso, se atinge quase todo tipo de situação. Quando impõem ou agravem deveres, encargos ou sanções, quando decidam processo administrativo de concurso ou seleção pública, quando dispensam ou declaram inexigibilidade de processo licitatório, quando decidam recursos administrativos. Importante, por que ele fala só de inexigibilidade ou não fala de dispensa? Porque as dispensas são hipóteses no mero clausus. Elas são taxativas, a elegibilidade não. A elegibilidade é aberta, né? No caso da dispensa, a tipicidade é fechada, a elegibilidade é aberta. Por isso que dispensa não está aqui, mas a inexigibilidade está. Quando decorram de reexame de ofício, quando deixa de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão, ou descreve de pareceres, laudos, propostas, relatórios oficiais, e quando importa anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Salvo engano, acho que não sobrou nenhum ato administrativo, a não ser aquele meramente de encaminho-se ao setor competente, que ficou de fora disso aqui. O resto tudo, né, virou motivo de justificativa. O que só demonstra essa tendência, né, de acabar com os atos discricionários. Princípio da instrumentalidade das formas, ou pas de nullité sans grief. Esse princípio francês, né, que aqui virou o princípio da instrumentalidade das formas, é um princípio procedimental, processual. Porque ele importa que só há nulidade quando há prejuízo. Se não houver prejuízo, todo ato praticado, mesmo que com irregularidade, ele deva ser corrigido e reaproveitado. Há determinadas circunstâncias que isso não ocorre, mas dentro do possível, né, se não importar em prejuízo para nenhuma das partes, o ato administrativo pode ser regularizado, ele pode ser convalidado. Isso evita-se a prática de atos necessários, que às vezes é uma irregularidade pequena, não importa prejuízo para ninguém. A decretação de nulidade de ato processual, de ato administrativo, ele importa mais tempo de serviço a cargo do servidor, né? Vai ter que refazer, gastar mais tempo, gastar mais dinheiro. Então, dentro do possível, a gente aplica esse princípio quando a gente observa que um ato foi praticado em desacordo com a lei, mas que não causou prejuízo para nenhuma das partes, não houve nenhuma alegação, não se tem conhecimento de qualquer prejuízo, e aí convalida-se isso, de uma certa forma. Tá certo? Um exemplo, que às vezes ocorre até com muita frequência, mais do que a gente gostaria. Às vezes recebemos processos para tema aditivo e tudo já assinado, antes de ser encaminhado para a assessoria jurídica, né? Porque a análise da assessoria jurídica é prévia, mas às vezes é encaminhado depois.
É uma irregularidade? É, porque foge à regra processual. A regra processual a análise prévia. A análise de legalidade que a assessoria jurídica faz é para verificar se o ato administrativo a ser praticado, ele é legal. Não que ele já foi praticado. Mas tendo em vista que a irregularidade, nesse caso de pequena monta, e se não há prejuízo às partes, acaba se convalidando aquilo. De forma que há interesse público envolvido, o serviço está sendo bem praticado, é vantajoso para a administração. Então, apesar da irregularidade, não há de se decretar nulidade por causa disso. Apenas um exemplo. Além disso, nós temos outros princípios que são aplicados no âmbito do direito administrativo, decorrência até do direito geral, tais como segurança jurídica, boa-fé, impossibilidade de completamento ilícito, princípios processuais administrativos como o do contraditório e da ampla defesa, que são inclusive constitucionais, direito de petição, etc., que também é constitucional, e que, à medida que a gente for prosseguindo, a gente vai tratando especificamente deles. A gama de princípios são várias e, por vezes, ainda nasce um novo, a cada ano. Então, é uma teoria que desenvolve e depois acaba aplicando o princípio. Nasce como uma teoria pela abstração, pela abstração. Transforma-se em princípio à medida em que ele vai sendo aplicado de forma costumeira em determinados fatos. E aí acaba virando um princípio, que aí ele se consolida. O pessoal está bem até agora? Está indo bem? Eu queria que alguém me alertasse 10h15 para eu poder informar da hora. Nós vamos ter o café 10h15 e 15 para as 4, Agora são quase 5 para as 10. Se for 10h15, então alguém me dá um toque, porque aqui não tem relógio. Não fique sabendo. Bom, a fim de cumprir seu objetivo, então, constitucional, a administração é dotada de alguns poderes. Ela tem que estar no estado de supremacia superior ao administrado, porque para ela poder regular esse tratamento. Igualdade de condições totalmente liberal, nesse caso, não é salutar para a administração, porque ela tem interesses envolvidos, ela tem que se colocar num plano superior. O primeiro deles é o poder regulamentar o normativo. Significa que ela pode editar normas complementares executivas de forma a cumprir as funções que a lei lhe determina. A legalidade é um pressuposto que decorre de cima para baixo. A gente tem dentro da hierarquia das normas, Constituição, lei complementar, lei ordinária, decreto, e aí vão descendo para a esfera de cada poder. É tratado em razão das situações fáticas postas na ponta. A Constituição não pode prever todas as ocorrências, a lei ordinária não pode prever todas as ocorrências, o decreto não prevê todas as ocorrências, mas aquele que vai praticar o ato, ele sabe do que tem que ser feito para que o ato tenha efetividade. Então ele instrumentaliza isso através do regulamento nas instâncias inferiores, de forma a primeiro mostrar para o cidadão como ocorre a realização da situação, e segundo, para mostrar inclusive para aqueles que vão lidar com a norma superior o que eles têm que obedecer, o que eles têm que fazer. Então vai até o chefe do setor, que vai editar na ordem de serviço para a execução da regra. Ok? Então esse é o poder regulamentar que a administração tem, porque ela conhece efetivamente quais são os fatos. Então ela pode descrever com mais propriedade quais são os fatos e onde eles se encaixam. Quanto maior a capacidade normativa da administração, mais objetiva é essa administração. Quando decorrem poucas normas inferiores que tratam da circunstância da aplicação local, fica muito mais abstrato, porque a abstração ela vai diminuindo à medida que for diminuindo a inferência da norma, da Constituição até portarias ou ordens de serviço. Por isso as ordens de serviço e portaria costumam ser bem maiores do que o decreto e a lei.
porque ela tem que descer em detalhes, né? Coisa que a lei, por ser norma abstrata, não tem que fazer, e seria impossível, por não conhecer. O poder disciplinar, né, outro poder da administração, ele decorre logicamente da possibilidade de aplicar sanções específicas aos seus administrados também na forma legal, previamente estabelecidas, previamente determinadas, e aí, ocorrendo-se o fato, a própria administração pode aplicar essa sanção, sem ter que se socorrer em judiciário ou qualquer outro poder para poder exercer esse direito. É um direito inerente à atividade administrativa. O poder hierárquico, que tem a administração de controlar o seu serviço, delegando ou montando estruturas de funcionamento suficientes para o exercício da atividade estatal. É uma roupagem, ou vamos dizer assim, uma divisão dentro daquele poder normativo, certo? Aqui ele se estrutura de forma a tornar efetiva a norma posta. Poder de autotutela e autoexecutoriedade, eu já até tratei um pouco lá, que autoriza a administração a adotar as ações necessárias, né, para a correção dos seus próprios atos, com exceção dos atos sujeitos por lei à tutela judicial, a chamada cláusula de reserva constitucional de jurisdição. Essa cláusula de reserva é esse princípio pelo qual torna-se necessário socorro ao judiciário. No poder de autotutela e autoexecutoriedade, isso não é necessário. Os atos administrativos são autoexecutáveis, ou seja, a administração pode executá-los de ofício sem que seja necessário recorrer ao poder judiciário. E o último, aqui, poder de polícia. É o poder que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Ou seja, é a ação da administração em concreto, exercendo o poder de supremacia dela, exercendo o poder de polícia sobre interesses, bens e direitos dos administrados, de forma a atender ao interesse público. Bom, o arcabouço está aí, gente. Agora nós vamos partir para as regras gerais da própria Lei 8.666. O primeiro, que era o âmbito de aplicação da norma, ele foi um pouco modificado com a lei das estatais no ano passado. Quer dizer, modificado em termos, porque desde o nascedor da Lei 8.666, o objetivo dela seria alcançar todos os entes estatais. Isso tinha sido colocado explícito no parágrafo único que está aí, que embora tenha sido revogado tacitamente pela essa lei das estatais, mas vocês vejam que lá no início estabelecia que subordinava o seu regime dessa lei, além dos órgãos da administração pública direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. E isso nunca foi aplicado efetivamente, até por causa da necessidade que as empresas que atuavam, as estatais que atuavam no âmbito privado, as empresas públicas e sociedade de economia mista, para ela era impossível cumprir toda a burocracia da Lei 8.666, isso tirava a efetividade deles. Então, foi uma briga que perdurou durante anos no TCU com relação à Petrobras, porque os critérios de compra dela não podem se pautar simplesmente naquela questão do menor preço ou da vantajosidade. Por vezes eles têm determinada tecnologia que eles têm que adquirir de forma direta. Então era muito burocrático, era muito demorado e causava prejuízos. E por causa disso, nesse aspecto, ela não vinha sendo aplicada. O TCU tinha feito julgamentos determinando que determinadas entidades poderiam fazer o que eles chamavam de licitação sumária ou sistema de compras sumário, de forma que eles estabeleciam um regulamento interno que definia o procedimento de compras,
mas não através da Lei 8.666. E aí, com a Lei 13.303 de 2016, que é a Lei das Estatais, então criou-se um sistema licitatório próprio para essas entidades, né, que diverge um pouco da Lei 8.666. Ela é bem mais enxuta, bem mais dinâmica, né, mais simples, mas não é objeto do nosso estudo aqui, embora por vezes a gente possa até mencionar elas, mas não é esse o objetivo não, porque ela tem um foco bem específico lá, que são as estatais. Mas aí o artigo 1º, ele estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O que caracteriza aquela competência de edição de normas gerais por parte da União, descrita lá na Constituição. E aí, as obras, no artigo 2º, as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas hipóteses previstas nessa lei. Isso também, em parte, está um pouco revogado, porque a Lei de Concessões e Permissões, a Lei 8.987, não é tratada aqui especificamente, embora no caso de lacuna daquela norma, da Lei 8.987, aplica-se os princípios da Lei 8.666. Então, ela é aplicada em caráter suplementar. E aí, no artigo 117 e 118, as obras, serviços, compras e alienações realizadas pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas dessa lei no que couber nas 3 esferas administrativas. E novamente no artigo 118, o Estado, o Distrito Federal, os municípios e entidades de administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nessa lei. No que se refere às entidades da administração indireta, então ficou aí revogado parcialmente. O escopo do curso que eu vou dar, ele não vai tratar especificamente de artigo por artigo. Nós vamos tratar de concentração de pontos específicos, porque as normas estão esparsas. Então a gente vê que no âmbito de aplicação aqui, a gente tem regra no artigo 1º e 2º e regra no artigo 117 e 118. Então nós vamos tratar isso em conjunto, ao invés de tratar artigo por artigo, porque eu acho que fica mais compreensível, mais sistêmico e menos cansativo. Mais um ponto aí revogado parcialmente, artigo 119, que trata da sociedade de economia mista, empresas, fundações públicas e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior, editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitos às disposições dessa lei. Esse foi o artigo que essas entidades utilizaram para poder não aplicar a Lei 8.666 até que a norma fosse efetivamente editada para eles. Então eles ficaram durante muito tempo sob o amparo do Tribunal de Contas da União, utilizando regulamentos próprios. No caso de concessão de linha aérea, tem um procedimento específico, estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica, não é aplicável essa lei. Em suas licitações, contratações administrativas, as repartições sediadas no exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos dessa lei na forma de regulamentação específica, ou seja, a Lei 8.666 é utilizada só como parâmetro interpretativo e subsidiário, e aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos os dispositivos dessa lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto, que é a Lei 8.987. As exigências contidas no inciso 2 a 4 do parágrafo 2º do artigo 7º serão dispensadas nas licitações para a concessão de serviços com execução prévia de obras que não foram previstos desembolso por parte da administração pública concedente. Tem um caso bem específico. Então, tirando essas situações, nós vamos aplicar a Lei 8.666, que é um aspecto bem amplo, bem diversificado, bem genérico. E aqui mais duas informações, As regras licitatórias para escolha de fornecedores relativas ao serviço de publicidade foram estabelecidas pela Lei 12.232 e aplicável à Lei 8.666 só de forma supletiva.
e o mesmo acontecendo com a Lei 13.303. Uma regra específica no caso de acordo de cooperação, a utilização da regra de licitações. Para a realização de obras, prestação de serviço ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas na respectiva licitação as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional. Isso é até uma situação bem lógica, porque os tratados internacionais de que o Brasil seja parte, que foram aprovados pelo Congresso Nacional, eles têm hoje uma hierarquia de norma supralegal. Estão abaixo da Constituição, mas estão acima da lei. Então, é uma obrigação, né, que o Brasil assume quando faz essa cooperação, ele é obrigado a seguir. Então, quando forem previstas regras de licitação específica nesses acordos ou tratados, eles vão seguir esses parâmetros lá, e não a Lei 8.666. Bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para obtenção do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, espaço este ratificado pela autoridade imediatamente superior. Então é mais uma exceção à aplicabilidade da Lei 8.666. O estabelecimento de normas gerais pela União, das regras aplicáveis a licitações e contratos administrativos, não impede o estabelecimento de regras específicas por parte dos entes regionais locais, que podem acrescer ou estabelecer procedimentos outros que não colidam com as regras gerais estabelecidas na lei federal, na forma do parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição Federal. Competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. O problema é que a lei geral, ela foi tão detalhista que sobrou pouco espaço, na verdade, para que os estados e municípios pudessem legislar sobre isso. Faltou muito pouco espaço, a não ser alguma questão bem local que eles tenham resolvido estabelecer lá. Eu não tenho visto muito normas, nem estaduais ou municipais, que divergem do que está estabelecido na Lei 8.666. Até hoje só vi praticamente cópia. Mas naquilo que não conflitar, né, existe esse espaço que tem que ser observado factualmente. Objetivos. Já falei um pouco, mas aí nós temos aí expresso. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Então vocês veem a importância do conhecimento desses princípios para o cumprimento da regra do atingimento da finalidade precípua, né? Que é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Tá certo? E dentro daquele conceito, como eu disse, vantajoso não é o mais barato. Vantajoso é tudo aquilo que, observado do prisma do administrador, do gestor público, seja uma variável importante como critério de seleção. Ok? Tal como qualidade, entrega de prazo de garantia. Todos esses fatores, quando não se referirem somente a preço, eles têm que ser destacados. Né? Por isso é que é mais comum se utilizar o parâmetro do valor, porque é um parâmetro que, se adotado, ele não demanda outras explicações, mas os demais exigem. Né? Porque o padrão de qualidade tem que definir que qualidade se está pretendendo. Em termos de entrega, qual o prazo de entrega mínimo ou máximo que você tem que estabelecer no edital. Né? E assim vai, até critério de marca, quando pode ser utilizado, quando pode ser definido no edital, ele também tem que estar previsto.
Então, todos esses critérios, quando não decorre necessariamente do menor preço, né? Porque quando é menor preço, ele lá fala que ó, a proposta de escolha, o critério de seleção da proposta será o menor preço, né? Quando não for isso, todo ele tem que ser explicado. E aí tem que tentar ser definido de forma objetiva, tirar o máximo possível a abstração. E aí o conceito da proposta mais vantajosa, né? O TCU nos deu aí no acordo 1317 de 2013 plenário. É aquela que oferece o bem ou serviço requerido na licitação pelo menor preço, sem prejuízo da qualidade do produto ou serviço ofertado. É com eficiência. Mesmo que a maior vantagem oferecida à administração não seja necessariamente o menor preço, um preço menor representará inexoravelmente uma vantagem maior quando mantidas as demais condições. Ou seja, você tem ali um padrão, né, de comprabilidade. Os produtos são da mesma marca, da mesma qualidade, entrega no mesmo prazo. O que vai sobrar? Preço. O dever de buscar a contratação mais vantajosa impõe, portanto, a necessidade de fixação de limites superiores e inferiores para a especificação do objeto. Acima deles, o gasto pode ser superior ao necessário, abaixo a contratação pode resultar inútil, né? É a inexecuibilidade. Essas especificações mínimas, até o advento do dever legal de administração buscar a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas suas contratações, deviam respeitar estritamente as características indispensáveis a adotar o bem ou produto contratado de aptidão para suprir a necessidade que motivou a instauração do procedimento licitatório. Assim, se, por exemplo, a administração tivesse necessidade de realizar uma escavação para abrir ruas, a especificação do objeto a ser contratado deveria observar as características que tornassem o produto a ser adquirido apto a escavar e movimentar a terra nas qualidades e prazos tecnicamente justificáveis, tais como capacidades volumétrica e de carga, potência, manobrabilidade, consumo, etc. Nós vamos ter a oportunidade de falar muito disso aqui na hora que a gente for tratar do edital e de tudo mais, mas de forma antecipada eu já vou dizer que o problema principal nessa questão da proposta mais vantajosa, ela é definida num ponto só: o objeto. Por que é o objeto? Porque a administração raramente sabe o que ela quer comprar. Ela tem uma vaga ideia do que ela precisa, mas ela não conhece o mercado satisfatoriamente para poder saber que existem vários produtos que podem atender aquele objetivo e que existem produtos melhores até do que ele está pensando. Então, é muito comum a gente ver isso, objeto traduzido de internet. A pessoa pega o conteúdo lá, o objeto da internet e copia. Mas não é nada daquilo que a administração está precisando. Ela não tem um conceito vago, principalmente em item de tecnologia. Eu acho que é o ponto que a administração mais sofre. Porque a concorrência é muito grande, você tem vários parâmetros, você tem vários objetos que podem ali, em tese, te atender um pouco, mas você não sabe exatamente o que você está precisando. Então, eu já vi caso, por exemplo, de gente comprar impressora, não, tem que ter linguagem PCL PostScript. Se não tiver, vai fazer alguma diferença? Nenhuma. Não vai fazer diferença, a não ser que seja bem específico. Mas a pessoa vai lá e pega e coloca. Necessidade de velocidade de impressão. Tem que ser 25 páginas por minuto. Isso vai ter algum fator diferencial. Se a pessoa vai imprimir, hoje nós estamos usando cada vez menos impressora. Você vai imprimir 1, 2, 3, 4 textos por dia? Não, mas o que acontece? A pessoa responsável para fazer a requisição do material, ela não sabe muito bem o que ela está querendo. Então ela vai lá e pincela, copia e coloca. O que ela faz com isso? Ela restringe a competição. Ela diminui. Porque você vai ver que determinadas características, citando aqui um só caso, que é o caso de impressão, determinadas características, existem poucas impressoras. Mas a pessoa, cara, vou pegar o melhor. Tudo bem, você vai pegar o melhor, mas você precisa. Eu lembro uma vez uma licitação que a pessoa estava comprando uma televisão de 50 polegadas com 4 HDMI. Peraí, mas para que 4 saídas HDMI? Você vai usar uma. Você não precisa de 4. Né? Aí restringiu, porque hoje são poucas televisões que usam 4 HDMI. Então esse é o principal problema. O critério da proposta mais vantajosa, aqui, ele parte do pressuposto básico de que
a pessoa que está fazendo a requisição do material sabe o que ele está querendo. E esse pressuposto tem que ser válido, o que muitas das vezes não é. Tem que se conhecer o mercado, né? Tem que garimpar o mercado, procurar bastante. A internet é ótima para procurar, mas não serve para copiar características de produto para ser adquirido. Né? Tira um pouco da especificidade, generaliza um pouco mais do seu objeto, você vai ampliar a competição, você vai ter muito mais opções. Né? Se especificar demais, descer detalhes, a gente vê que há um direcionamento na licitação e acaba quebrando esse princípio da proposta mais vantajosa. Obrigado. Então foi bem a tempo que a gente ia passar nas condutas vedadas. Vamos lá então, coffee break, são 15 minutos, tá, pessoal?